Assuntos da atualidade à luz da Bíblia. A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã. Aqui pastor Léo Mariano e nós estamos começando mais um programa Conversando à Luz das Escrituras. Um tempo para nós termos um bate-papo teológico sobre um assunto muito importante, muito relevante, a martiologia. Hoje eu tenho aqui dois pastores amigos que estarão cooperando conosco com informações muito relevantes sobre esse tema. E aí, meu pedido, você já sabe qual é, e eu vou te dar um tempo para isso e vou dar um tempo para eles também. Você vai pegar o seu celular, eu vou pegar o meu, você vai pegar o link do programa agora, vai lá, se você está no YouTube ou está no Facebook, ó, eu estou falando para você e estou fazendo, ó. Então você vai pegar esse link e você vai compartilhar. Joga nos seus grupos de WhatsApp, troca e venda, joga para rolo. Todos esses grupos que você tem, que você fica vendendo bugiganga, essas coisas que fazem parte da nossa vida do dia a dia. Então você pega aí esse link, compartilha, porque nós queremos abençoar o maior número de pessoas. Joga no grupo de WhatsApp da igreja, joga no grupo de WhatsApp do condomínio, da escola dos seus filhos, porque eu creio que fazendo isso, você estará abençoando as pessoas. Se alguém reclamar, você diz assim, puxa vida, eu só queria abençoar alguém com conteúdo de qualidade. Aí vai ficar tudo bem, ninguém vai te excluir do grupo, não. Porque hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante da teologia, a martiologia, a doutrina do pecado. Eu quero que você participe enviando perguntas, comentando, quem sabe agregando o conhecimento que você já tem acerca da matéria, porque esse programa aqui a gente constrói juntos. E hoje nós temos aqui dois pastores, como eu falei, que eu estimo muito e eu vim para aprender com esses homens de Deus. Tenho aqui do meu lado direito, mais próximo, o pastor Assir de Jerônimo Júnior. Ele vai falar um pouquinho sobre o nome dele e sobre a criatividade que existe na família dele. Pastor Assir, ele é diretor da SBB, é pastor da Igreja Maranata em Caxias. Paz do Senhor, meu amigo, Deus te abençoe. Pastor Léo, meu amigo, paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com você, com o pastor Luiz, é um privilégio estar aqui de vez em quando participando. Na verdade, minha casa não tem nada de criatividade. Meu pai é Assir, eu sou Assir, meu filho é Assir. Eu estou tentando ajustar com a minha nora, futura nora, né? Para também vir o Assir quarto. Vamos ver se vai dar certo. Pastor Luiz Cláudio, pastor lá na Igreja Reviver em Cristo, meu líder de juventude, na época de juventude, eu fui um dos responsáveis por alguns cabelos brancos que ele tem hoje. Está aqui para mim, é uma honra tê-lo aqui, pastor Luiz. Alegria minha, pastor Leonardo, pastor Assir. Muito bom estar com vocês aqui pela primeira vez para a gente contribuir com alguma coisa. Em relação aos cabelos brancos, muito obrigado, porque dizem que o cabelo branco é sinônimo de respeito, né? É isso. Então, a gente começou nessa época, mas o pastor Leonardo é um irmãozão, é um filhão, é uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho para nos abençoar. Amém. Eu lembrava com o pastor Luiz, só um parênteses antes de nós entrarmos nisso, e aí já confessando um pecado que nós participamos, eu, ele, a esposa dele, Vânia, que deve estar assistindo agora, um beijão para Vânia, nós participamos da campanha do Penta do Brasil, você sabe? Exatamente. A gente criou um ritual que não podia ser quebrado, então todos os jogos a gente assistia no mesmo lugar, numa mesma poltrona, na mesma posição na casa dele. O pessoal vai chamar isso de superstição, a gente chama de firmeza e constância. E aí participamos juntos. Então veja que a amizade é muito antiga. Por isso que veio o Penta. Por isso que veio o Penta. Por favor, pense agora pro Falei para Hexa. ele, falei para ele. Exatamente, mas temos a certeza que o Brasil ainda não foi ex-campeão, porque nós não repetimos esse ritual. Se Deus quiser, 2022... Por isso que a gente vai falar de martiologia, sobre o pecado. Acabamos de confessar o nosso pecado aqui. Meu irmão, você pode enviar dúvidas que você tenha acerca do pecado. E vamos começar falando aqui sobre a origem e natureza do pecado. Queria que o pastor Assir nos introduzisse. Muito bem. É um prazer, mais uma vez, né? Nós podemos falar sobre um assunto tão difícil. Antes de falar da origem, da natureza do pecado, é importante lembrar, pastor Léo, que um programa como esse, durante a semana vocês já estão tratando vários temas importantes, mas um programa como esse que destaca 1 hora de conversa sobre o pecado é fundamental. Principalmente porque
muitas igrejas abriram mão de falar sobre isso, no púlpito, na pregação. E às vezes muitos estudos de formação ministerial nem entram nesse aspecto, né? Então é importante a gente sim discorrer sobre essa doutrina. Ela está relacionada com outras áreas da teologia sistemática, com Deus, com Cristo, com soteriologia, salvação. Então nós precisamos tratar, né? Segundo, nós precisamos tratar porque também se refere ao mal que há no mundo, né? Como explicar o mal? Se Deus é tão bom, por que existe o mal? Por que ele permite o mal? E sem entender a doutrina do pecado, nós não vamos entender a questão do mal na humanidade, né? Em termos de natureza e de origem, a gente poderia lembrar que pecado é algo que nós fazemos, mas mais do que isso, é algo que somos. É um estado, é uma condição, né? Ainda que, eu não lembro quem, mas um teólogo sistemático disse, ainda que Deus não nos criou sem a condição de pecar, mas com a condição de dizer não ao pecado. Né? Então, essa, na verdade, é uma condição inata do ser humano, faz parte da realidade, vem de Adão, da queda, Gênesis 1 e 2, Deus cria o ser humano, cria de uma forma perfeita, harmoniosa, relacional. Havia ali uma comunhão perfeita entre Deus e o ser humano. Gênesis 3 nos descreve a questão da queda. E a queda ali, ela tem a ver com Adão e Eva? Claro que tem, mas biblicamente falando, nós vamos percebendo que ela vai ter a ver com toda a realidade humana. E com todos nós, como Paulo vai dizer em Romanos, vai dizer isso em Coríntios, o seguinte, Adão pecou, por consequência, todos nós passamos também a receber as mesmas consequências. Todos nós pecamos devido ao pecado de Adão. Assim como todos nós somos perdoados e agraciados por Deus por causa da cruz. Então, junto com Adão no pecado e junto com Jesus na cruz e na redenção. A origem está ali. E depois, Gênesis 4, é só desastre e consequência do pecado. Né? Há o primeiro erro, Adão e Eva. Gênesis 4, o primeiro assassinato. Gênesis 6, o mundo já está contaminado, precisa vir lá o dilúvio, precisa ter uma renovação. E dali em diante, vem as consequências do pecado. Pastor Luiz? Quando a gente fala da origem do pecado, não remonta apenas para o plano material, não é? Mas um plano também espiritual, porque o início, a Bíblia Sagrada vai falar que aconteceu no céu. Então, quando nós pensamos em Lúcifer, um anjo de luz que se rebela contra Deus no céu, a gente já, assim como o pastor Assir falou, traz uma importância muito grande a esse tema. Porque num ambiente cercado de luz, cercado de Deus, cercado de tudo que existe mais sagrado, o pecado ali estava. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado e trazer a discussão para a igreja do Senhor Jesus. Porque por mais sendo nós igreja, conhecedores de Deus, temos comunhão com o Espírito Santo, mas o pecado nos rodeia o tempo todo. E como o pastor Assir falou, eu acredito muito que o pecado não é um problema que está fora, é um problema que está dentro. E aí a gente vai muito para a construção agostiniana da ideia do pecado original. Aquele pecado aonde nós fomos incluídos, segundo diz o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, que em Adão todos pecaram. Então, a nossa construção de pecadores acontece no Éden. Porque quem peca no Éden não é apenas um homem Adão, como acreditava Pelágio. Mas quem peca no Éden é toda a humanidade. Assim como na cruz. Quem está dando a sua vida é Jesus de Nazaré por nós, nós também fomos incluídos nesse sacrifício. Talvez alguém pergunte, mas que injustiça, por causa de Adão eu tomei a culpa? Não quis. Você também não estava lá na cruz, mas você recebeu a redenção em Cristo. Né? Então, a questão do pecado, ela é muito importante, deve ser... Eu acredito, que das doutrinas cristãs, das doutrinas sistemáticas, como cristologia, escatologia e tantas outras, nós percebemos algumas
renovações, algumas novas questões que são levantadas com o tempo, muito interessantes. Entretanto, em relação à doutrina do pecado, se você for trazer algum tipo de renovação para ela, é muito perigoso porque você pode temporizar o pecado. Você pode pegar aquilo que é errado, aquilo que que vai trazer uma infidelidade a Deus como algo normal. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com a doutrina do pecado, porque pecado sempre será pecado. Interessante você falar isso, pastor Luiz, porque hoje em dia parece que as pessoas usam um eufemismo, né? Algumas vezes estou no gabinete treinando as pessoas e geralmente elas não vêm falar do pecado. Elas falam, pastor, eu tenho um defeito, eu tenho uma fraqueza, ou eu tenho, é defeito, ou é fraqueza, ou eu tenho dá um outro nome também. Uma falha. Uma falha e tal. Só que quando me fala, então me conte seu defeito, ou problema. Não, tem um problema, tem um probleminha, pastor. Qual é o seu problema? Eu estou numa relação extraconjugal. Eu falo, não, o nome disso é pecado. Né? Isso não é um problema. Isso é um pecado. Aí um outro chega e fala assim, não, pastor, eu tenho um defeito. Qual é o seu defeito? Eu minto. Eu falo, não, isso não é defeito, isso é pecado. Parece-me que nesse tempo, como vocês têm dito, as pessoas estão, na verdade, mudando uma nomenclatura, talvez para se sentir melhor em relação a Deus. Seria uma falsa ideia de que, não, eu estou bem com Deus, isso aqui é um problema que eu estou tentando resolver e tal, mas, ao mesmo tempo, não percebem o quanto isso é ofensivo a Deus, o quanto isso, de fato, é pecado. Esse não é um problema seu, mas é um problema em geral na igreja evangélica brasileira, porque as pessoas não conseguem identificar a realidade bíblica em relação à sua própria vida. Então, as pessoas não conseguem identificar pecado mais. Uhum. Vamos lembrar aqui, nós estamos falando de igreja, os três aqui, principalmente onde estamos, de uma história de uma igreja pentecostal no Brasil, enfim, que no passado era proibido de jogar futebol, né? De torcer para um time. Eu lembro a primeira vez, meu pai é pastor, a primeira vez que ele me viu com um boné de um time de futebol, que eu nem vou falar o que era, eu quase morri naquele dia. Então, talvez por essa realidade passada de, não é mais pecado. Aquilo não é mais pecado. Não é televisão, futebol. A gente não coloca mais dentro da categoria de pecado. Então, talvez isso também tenha contribuído para as pessoas não conseguirem identificar também o que é de fato pecado. Mas tudo isso é fruto desse tempo que nós estamos vivendo relativista. Em que diz, olha, isso pode ser errado para você, mas não é para mim. Um cara desse entra num consultório aí de um psicólogo qualquer, ele vai falar, não, se te faz feliz, continua. Então não é um problema. Essa sociedade já nem identifica como problema. É como uma escolha. Né? Que é a minha parte da escolha, eu fiz isso, eu optei por isso, e você não tem nada a ver com isso, porque o que interessa é eu ser feliz. Hedonismo, relativismo, pragmatismo, fazer as coisas que dão certo para mim. Você vê que é tudo um espírito desse tempo pós-moderno que está dominando a cabeça das pessoas. Lutero disse que nós não teríamos uma mente cristã se nós não fôssemos influenciados pela palavra. As pessoas estão sendo influenciadas pelo sistema, pelas séries, pela Netflix. Então, lá a gente passa a torcer para o vilão dentro do que você está assistindo. Assaltante, né? Torce para o assaltante, torce para o casal separar e ficar com a amante. Isso é o que essa tendência. E aí nós vamos assimilando o pecado, assimilando como algo normal. E aí passa a ser só um probleminha. Né? Aí o casamento fica descartável. E a gente também pode lembrar, pastor Léo e pastor Luiz Cláudio, o seguinte, essa é uma forma, se a gente fosse trazer para dentro de um conceito teológico, que é a proposta dessa semana, é como, por exemplo, o liberalismo enxerga. Porque o liberalismo primeiro diz que a queda não existiu, que a queda é uma lenda. Adão e Eva não existiram, enfim, né? A neo-ortodoxia vai um pouquinho além e diz, olha, é um mito, pode ser um mito verdadeiro ou não, com sentido espiritual. Por isso nós precisamos encarar como uma realidade, como Paulo vai dizer em Romanos, vai dizer em Coríntios, nós precisamos encarar a queda de Adão e Eva como algo literal, acontecido, o problema entrou no mundo e hoje eu tenho que lutar contra o pecado, porque Paulo vai falar isso várias vezes nas suas cartas, e eu preciso não tratar o pecado como probleminha, como uma fraquezinha, como um deslize, não, como uma condição
que acompanha a humanidade, acompanha o ser humano e que só pode ser alterada por causa de Cristo na cruz do Calvário. Pastor Luiz? O problema do pecado, que na realidade as pessoas relativizam, como o pastor Assi falou muito bem, é a questão da égide social que nós estamos vivendo hoje, que é uma égide fundamentada na pós-modernidade, onde os absolutos eles foram quebrados, eles foram vencidos em prol das relativizações pessoais. Então, isso pode ser pecado para você, para mim não. Eu não me sinto confrontado com isso, eu posso me sentir confrontado com aquilo, cada um tem a sua verdade. Então, nós vivemos nesse tempo onde a relativização dos absolutos se tornou até mesmo uma linha teológica, como bem o pastor falou sobre a teologia liberal. E a teologia liberal, com todo respeito aos liberais, eu leio alguns liberais, não há problema em relação a isso, mas nos países onde foi implantado a teologia liberal, hoje eles são chamados países pós-cristãos. Porque o cristianismo naufragou e tem naufragado em muitos desses países que são considerados países protestantes, mas aonde os seus jovens, na sua maioria, não acreditam mais em Deus, como acontece na Inglaterra, como acontece na Alemanha e em outros países mais. Por quê? Porque a resposta que a humanidade precisa não está no liberalismo, está na cruz de Cristo, que veio para resolver o problema do pecado através do sacrifício de Cristo e de uma nova vida. Antes estávamos, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, debaixo da lei do pecado e da morte. E hoje estamos debaixo da lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Então, nós precisamos pontuar muito bem isso, porque pecado é pecado. Como diz, né, a palavra hoje, né, a doutrina que nós estamos abordando é a martiologia. A palavra amártia é uma palavra oriunda do grego, quer dizer erro. E a ideia é errar o alvo. Nós temos um alvo. E esse alvo é a lei de Deus. E o pecado é aquilo que nos leva para fora da lei de Deus. Então nós precisamos sempre ter em perspectiva a lei do Senhor, que é boa, que é perfeita, uma lei que vai trazer o benefício para a vida do ser humano, porque o que Deus trouxe para nós é para que nós pudéssemos viver conforme seres humanos têm que viver, debaixo da lei de Deus. Hoje, Posso completar algo que é interessante que ele falou, que é o seguinte: a questão do liberalismo, ela pode ter uma outra face, né? Ela tem essa face que relativiza o pecado e diz, não, o pecado não existe, isso não é pecado. Ou ela pode ter uma nova cara, o que na teologia hoje a gente chama de hipergraça. Isso que eu ia falar sobre isso. Né? Então, você não precisa... O pecado até existe, até tá por aí. Mas não vamos tocar no assunto, não, porque a graça é tão maior. E a gente sabe, a graça superabundou. Né? Onde havia pecado, tal, a graça foi muito maior. Tudo bem. Mas quando o meu discurso é apenas uma graça vazia, sem compromisso, sem arrependimento, sem reconhecimento, vira essa hipergraça que nada tem a ver com o Evangelho, que nada tem a ver com Jesus. Porque o Evangelho, pastor Luiz Cláudio, é eu me reconhecer pecador. Eu reconhecer a minha condição. E eu, pastor Assir, eu, homem Assir, eu, marido, eu, pai, eu, em todas as dimensões sociais em que eu vivo, eu tenho que me reconhecer pecador. Se eu não me reconheço pecador e não me arrependo dos meus pecados, não há evangelho, não há remissão de pecados, não há cruz, nada vai mudar. E essa hipergraça, ela anda juntinha com uma irmã bem próxima, que é a teologia do coaching. Né? Então, enquanto você diz, não vamos tocar no assunto do pecado, porque Jesus te ama, e amém, e aleluia, e glória a Deus, que coisa linda, um discursinho lindo, num cenário lindo, e por sua vez ainda falando, e ainda você tem que se empoderar, você é o cara, você pode, você é todas as coisas. Você vê como vai misturando as coisas, e o pecado vai virando um assunto marginal, em que você não fala mais sobre ele, até para você não se sentir mal, né? Não se sentir culpado. Essa é uma questão muito preocupante da igreja de hoje. São duas coisas que a gente não tem falado, como igreja de Jesus. Não temos falado sobre pecado e, consequentemente, não falamos sobre santidade, sobre santificação.
Porque a santidade é exatamente o abandono desse pecado. É o confronto com esse pecado. Então, as mensagens hoje são mensagens de autoajuda, que vão nessa teologia do coaching, na teologia da autoajuda, que nós podemos, que você vai conseguir. E, nesse ponto, o inimigo das nossas almas tem ganhado muito terreno. Numa estratégia de guerra, a melhor maneira de você ganhar do seu inimigo, vencer o seu inimigo, é que ele não perceba a sua presença. Então, em alguns testes que as marinhas fazem, que a grande vitória é quando um submarino consegue ficar debaixo de um navio de guerra sem ser detectado. Essa é a grande vitória. Então, eu percebo exatamente essa estratégia de Satanás, essa camuflagem que ele faz para ter a vitória contra a raça humana. E ele camufla o quê? O pecado. Eu ia trabalhar essa questão da hipergraça que o pastor falou, da teologia do coaching, que está muito presente, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas deixa eu ler aqui a participação do pessoal que fica aqui, que senão depois eles falam, poxa, pastor, o senhor pede para participar e não lê aqui o nosso nomezinho. Adriano Moreira está dizendo, estamos juntos, meu amigo Luiz Cláudio. Meu pastor Adriano, grande abraço. É o Adriano que está com o Mário Rosa, na Emanuel? Não, pastor. É outro Adriano. Isso. Bárbara Ribeiro também mandou aqui uma paz. Jonas Neves, bom dia, povo abençoado, estamos ligados. Salvelina, paz e graça, pastor e convidados. Renata Miranda, meu pastor Assir, bênção demais. Gleison Oliveira, pastor Luiz Cláudio, grande mestre. Otávio Martins, pastor Luiz Cláudio, meu amigo, irmão. Márcio Silveira, paz e graça pessoal, que Deus abençoe por esse trabalho tão proveitoso, amém. Gleison mandando um abraço aqui pro pastor dele, Léo Mariano, isso aí, meu filho. Sebastião Soares, graça e paz, mesa debatedora, esse tema é excepcional e de grande relevância para a igreja. Bárbara Ribeiro dizendo, pastor Luiz Cláudio, homem sábio de Deus, meu pastor e professor. Amém. Sebastião Soares, texto sagrado Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 40. Depois a gente vai ver o que esse texto quer dizer. Você pode continuar mandando aqui a sua participação e nós vamos ter o maior prazer em olhar isso e responder. Daqui a pouco eu olho o pessoal que está lá no Facebook também para poder responder caso haja alguma questão sendo levantada. Envie suas perguntas. Se tem alguma dúvida sobre pecado, se tem alguma dúvida sobre hipergraça, sobre teologia do coaching, que são justamente as linguagens ou a forma de se apregoar um outro evangelho, né? Não é a forma de se pregar o evangelho, é um outro evangelho. E que, infelizmente, tem arrebanhado uma massa muito grande de pessoas. Né? Então, a gente que tem uma igreja local, uma igreja mais baseada na palavra, a gente sempre encontra alguém que fala assim, não, agora eu realmente encontrei o evangelho, agora eu realmente... O evangelho da graça. Agora eu me sinto livre. E aí, essa liberdade que se apregoa, na verdade, é uma concessão para viver em pecado, né? Então, aquilo que eles diziam que era um pecado, que era um erro, e aí eu não vou tocar sobre pecados, não vou citar ou nominar os pecados, mas a pessoa, ela se sente mais confortável, ela não se sente julgada cometendo aquilo quando está num ambiente desse. Isso é muito danoso. É muito danoso e ele falsifica o evangelho. Gálatas, capítulo 1, eu gosto muito de comparar as cartas de Paulo, né? E a gente percebe nas cartas dele, quando ele começa falando com Filipos, até mesmo com os coríntios que dão muito trabalho para ele, não, olha, estou com saudade de vocês, eu queria estar aí, Roma, eu queria vê-los, enfim. Com Gálatas, com as igrejas da Galácia, ele chega usando uma linguagem bem popular, com os dois pés no peito. Não tem olá, tudo bem, como vocês estão, que saudade. Não. Ele chega e já no início do primeiro capítulo ele diz assim, eu estou admirado que vocês estão aceitando um outro evangelho, que na verdade não é outro. Veja, o diabo pouco pode fazer contra o evangelho. Quer dizer, nada ele pode fazer contra o evangelho, melhor dizendo. Nada, porque o evangelho é Cristo, é a cruz. Ele nada pode fazer. Mas ele pode falsificar, misturar. E aí Paulo está dizendo para os Gálatas, vocês estão vivendo um outro evangelho, que na verdade não é outro. Não tem nada a ver com o evangelho. É uma mistura, é uma falsificação. Então o que o diabo mais quer hoje é pegar a essência do evangelho e misturá-lo com algo para se tornar algo que não tem nada a ver
com a cruz, com Cristo, com a Bíblia, com Deus, com a salvação e com o verdadeiro evangelho. E aí as pessoas estão massageando o ego, né? O coaching, a hipergraça, esse liberalismo só massageia o ego. Ah, tá bom, eu sou assim mesmo. Né? Eu não vou mudar. Aquela música, como que é? Gabriela, não era? Que tinha uma música? Eu nasci assim, vou morrer assim e acabou. E aí as pessoas estão massageando. E aí ir à igreja, encontrar uma palavrinha que responda somente os dilemas do dia a dia, da luta, de um sofrimento, e que não confronta comportamentos viciosos, comportamentos errados, comportamentos que afastam Deus. Porque, mais do que tudo, o pastor bem conceituou pecado, a gente chama de forma simples, errar o alvo, mas pecado é também uma rebelião contra Deus. Todo ato de pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Às vezes é contra o próximo, às vezes é contra si mesmo. Mas sempre será contra Deus. Mas, em primeiro lugar, é contra Deus. Os nossos pecados causam divisão entre nós e o Senhor. Então, todo ato deliberado, porque o pecado é um ato deliberado, todo ato deliberado de pecado, de erro, afronta o caráter de Deus, afronta a cruz, afronta a proposta do Evangelho. Então, é muito sério isso, pastor Léo. A gente precisa pregar mais sobre isso, trazer isso, né? Porque Paulo diz aos presbíteros de Éfeso o seguinte: eu não deixei de anunciar a vocês todo o desígnio de Deus. Eu não pego só as coisas boas do Evangelho, o perdão, ai que coisa boa, a salvação, a vida eterna. Não, eu tenho que falar de santificação, eu tenho que falar de renúncia, eu tenho que falar que eu tenho que mortificar a carne, eu tenho que pregar todo o desígnio de Deus. Pegando um gancho nisso, pastor Luiz, alguns desses teólogos do coaching, eu já ouvi eles dizendo o seguinte: não, é porque o meu chamado é para falar só sobre isso. Então, eu falo sobre isso e existem pessoas que falam sobre as outras coisas. Existe aquele que vai falar só sobre a correção, existe o outro que vai falar só sobre prosperidade. E eu falo sobre isso. Que evangelho é esse? Se é que podemos chamar isso de evangelho. É possível eu, por exemplo, pregando o evangelho, remover a parte de santidade, arrependimento, pecado e pregar só o amor, só o fato de que Cristo está contigo, etc. Isso é possível? Na realidade, é o evangelho da conveniência. Eu vou pregar o que me é conveniente. Porque, infelizmente, meu querido pastor Léo, pastor Assir, não sei se vocês concordam comigo, nós estamos vivendo numa sociedade carente. Aonde nós, pastores, precisamos resolver as carências do povo. E aí eu tenho que pregar esse evangelho água com açúcar, porque o camarada vem para a igreja todo ferido. E aí ele precisa de uma palavra de motivação. E aí é criado toda uma teologia para motivar esse camarada. Parênteses, eu ouvi uma vez o Neu Barreto dizendo que igrejas bebês geram pastores babás. É verdade, exatamente. Grande pastor Reil. E nós estamos vivendo essa dinâmica, aonde os crentes coitadinhos, eles precisam ser adulados. E eu crio toda uma estrutura bíblica para resolver problemas de carência. E, na realidade, eu estou criando uma igreja, eu estou adulando uma igreja infantilizada, aonde nós não temos a consciência dos nossos pecados, não temos a consciência da transformação que a cruz de Cristo efetua em nós e não temos a consciência da nossa missão. Da nossa missão. Então, quando essas teologias do coach, da autoajuda, teologia da prosperidade e tantas outras, vão trazer exatamente uma resposta para as carências. Para as carências. E quando o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, como diz o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Então, quando a gente adultera a mensagem, que na realidade, quando você diz, eu prego só essa parte, não, meu filho, você não está pregando essa parte, você está adulterando a mensagem de Deus. Eu sou assim muito enfático nisso, porque esse é o evangelho de Jesus Cristo. Quando aqueles homens que estavam ali reunidos
em Jerusalém, quando viram aquela confusão, aquele barulho que estava acontecendo com o cenáculo, e eles vieram até a porta. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar e falar o que estava acontecendo, qual era o fenômeno, e eles perguntaram: varões galileus, o que faremos para sermos salvos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos. Arrependei-vos. É isso que nós, como igreja de Jesus, precisa ouvir das cartas de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Quando Jesus fala a Éfeso: arrepende-te, lembra-te onde caíste, volta às primeiras obras. É essa a mensagem que precisa ser pregada hoje. Isso aí. Quer completar, pastor Ciro? Não, tá perfeito. Deixa eu pegar aqui, nada. deixa eu pegar aqui um pedido aqui de explicação. Gleison está pedindo uma explicação sobre a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Qual a diferença existente nessas 3 nomenclaturas? Bom, a gente pode fazer essa distinção de uma forma mais prática. De uma forma teológica, ela não tem distinção. Ela entra dentro desse campo de pecado. Aí a gente tem um campo semântico amplo, né? Vamos lá. Iniquidade é o oposto de equidade, do que é correto, do que é justo, do que é certo. Então, iniquidade é algo incerto, injusto, não é algo correto. Isso semanticamente falando. Transgressão é você violar uma lei, transgredir algo. Tá? E o pecado é, como o pastor Luiz Cláudio já falou, é quando o termo etimológico da palavra é falha, é erro, é errar o propósito. Então, esse é o sentido prático. Biblicamente falando, a gente tem algumas terminologias bíblicas, eu até separei algumas aqui, são termos que são os termos bíblicos para se referir ao pecado. São vários, eu vou falar rapidamente alguns. Por exemplo, no Antigo Testamento a Bíblia usa shatar, errar o alvo, falhar, que tem a ver com o que a gente definiu. Ra'ar, romper, quebrar. Perra, rebelião, ativa a transgressão da vontade de Deus. Veja, rebelião. Chagar, desviar-se. Avon, torcer algo. Agora, Novo Testamento, você pega alguns outros termos que a Bíblia também traz como sinônimo de pecado. Acebeia, impiedade. Adiquia, injustiça, falta de retidão. Parabases, transgressão, aí, quebra da lei. Anomia, ilegalidade, iniquidade. Então você vê que, biblicamente falando, os termos são sinônimos. O escritor bíblico ele usa um campo semântico maior para descrever um mesmo fato. Às vezes tem uma implicação, então, olha, transgrediu a lei, então é uma transgressão. Não foi correto, não foi justo, então é uma iniquidade. Né? E são vários os termos que a Bíblia usa para pecado. Perfeito. A gente tem aqui um pedido de um irmão que ele pede para a gente verificar Neemias e Elói. Muito bom debate, interessante lembrar que apesar de nascidos no pecado, as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados. Tá, isso que eu queria dizer. Abraço ao pastor Assir, diretamente da Maranata de Campo Grande. Neemias e Elói. Isso é interessante. Vou pegar aqui um gancho do que o nosso irmão Neemias acabou de falar, porque um fato que eu acho lindo, no momento terrível da nossa história humana, que o homem acaba de pecar, mas Deus vai ao encontro do homem, Deus fala com o homem e o homem escuta Deus. Então o homem caído, já o homem envergonhado, o homem escondido, o homem que tentou de alguma forma se ocultar, fugindo da voz de Deus, ainda assim esse homem ouve a voz de Deus. Então, pastor Luiz, o fato de alguém estar caído, ter transgredido, ter pecado, não impossibilita de ouvir a voz de Deus. Na realidade, muito interessante o texto de Gênesis capítulo 3, porque eu creio que todo Gênesis capítulo 3 é o texto que vai falar sobre a queda, do começo ao fim, com as suas consequências, e qual é a postura de Deus. É interessante, no momento da queda, e aí a gente está no versículo 6, logo no versículo seguinte, no versículo 7, no versículo 8, no mesmo horário que Deus conversava com os homens na viração da tarde, provavelmente ali às 6 horas da tarde, novamente o nosso Deus estava no mesmo local. Quem não foi ao encontro? Os homens, que estavam escondidos por causa da sua vergonha, que é uma das consequências do pecado.
culpa, vergonha, incapacidade. E aí, aonde estava Deus? No mesmo local, dizendo, Adão, aonde está você? Eu vim aqui para o nosso encontro. Perfeito. Eu vim aqui para o nosso encontro. Então, o pecado causa separação entre nós e Deus. Mas o pecado não invalida a ponte que o Pai criou para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ainda, e aí a gente vai para o texto do Antigo Testamento, que eu gosto mais do texto de Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se transformarão e serão brancos como a lã. Ou seja, o poder transformador de Deus, mesmo sendo nós pecadores. E aí a gente vai para Tito, que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. É bom a gente lembrar disso, porque a iniciativa é de Deus, como ele bem coloca, pastor Luiz Cláudio. E essa iniciativa ela é até anterior, porque o texto bíblico do Novo Testamento vai dizer o seguinte, o cordeiro foi imolado, foi oferecido antes da fundação do mundo. Então, Jesus não é um plano B de Deus. Não é que ele estava contando com Adão e Eva, não vai dar certo, vai lá, eu confio em vocês. E aí, poxa, pecado. E agora, o que eu faço? Uma vez um pregador na minha igreja lá em Curitiba, quando eu era bem jovem, ele falou, nossa, e aí a Trindade se reuniu, o Pai e o Filho, e agora? O que a gente faz? Né? E aí Jesus, o Filho, fala, eu vou. E aí aquela comoção. A história era até bonita, dava até vontade de chorar. Mas não é a verdade. Né? A verdade é que o Cordeiro, Cristo, foi oferecido antes de todas as coisas. Né? Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. A cruz já foi oferecida, ali já estava a proposta de salvação. Então Deus, consciente de que Adão e Eva, o ser humano, cairia em pecado, ele já ofereceu a solução antes mesmo de todas as coisas. Então, o que Deus faz quando vai atrás de Adão é uma consequência do plano inicial dele, que nunca se perdeu. Então, o pecado é um problema? É claro que é, mas não é um problema definitivo. Ele é um problema superado, vencido na cruz. Paulo nos diz, Romanos 15, 20, se não me engano, versículo 20, que ele já pisou na cabeça da serpente, aquela serpente que tentou lá Adão e Eva e trouxe a possibilidade do pecado de forma prática, né, como uma escolha de Adão e Eva, agora ela é vencida em Cristo. Não há uma batalha aí em que Deus está lutando contra o diabo, vamos ver quem que vai vencer, não. Apocalipse já nos diz, o Cordeiro já venceu, o Cordeiro que foi oferecido já venceu, está no trono soberanamente, governando o mundo e trazendo a igreja para si, para a vida eterna. Então o pecado, ele não é uma questão finalizada, não, é uma questão resolvida na cruz do Calvário. Tá bem. Uma das questões, para a gente caminhando para uma parte que eu acho que é muito importante aqui da nossa conversa, que é como deixarmos o pecado, né? Como nos livrarmos, ou como recebermos o perdão. Um caso emblemático da Bíblia, aquela mulher pecadora que é levada a Jesus, prestes a ser apedrejada, né? E aí Jesus faz uma pergunta aos homens. Na verdade, ele faz uma colocação, aquele que não tem pecado, que lança a primeira pedra. O pessoal foi saindo de um a um, e ele pergunta à mulher, onde estão os acusadores? Ela diz, Senhor, não tem mais ninguém. E ele fala assim, tá bom, então eu também não te condeno. E essa, na sua grande maioria, é a pregação da hipergraça, da teoria do coach. Os caras param aí. Mas só que, quando ela vai saindo, ele fala assim, ó, não peca mais não. Então essa consciência de pecado é que me parece que está desaparecendo nas pregações. Ela vai até o momento do perdão, até o momento de que, não, você não é condenado, eu não vou te julgar, eu não vou entrar no mérito do que você fez, tá? Fica tranquila. Já liberei você dos seus acusadores, já te liberei de quem quer te apedrejar, já te liberei de quem te julga, tá bom? Como se a história terminasse ali. E ali não é uma parábola, ali é um fato, é uma história que ocorreu. E Jesus, ele desperta na mulher a consciência de que, apesar de não ser apedrejada, apesar de não sofrer aquela sentença, ela pecou. Ela cometeu um pecado. Nos falta isso, eu digo nos falta de uma forma geral, no nosso discurso, sempre trazer essa consciência de pecado para que isso possa nos levar ao arrependimento? Eu acho que está faltando é Jesus. Tem um texto que eu
sou fascinado na Bíblia Sagrada, assim, penso nele muitas vezes durante o dia. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o pecado se torna comum, se torna o meu amiguinho de todas as manhãs, é porque está faltando Jesus na minha vida. Porque no momento que o Espírito Santo atua na minha vida, o pecado começa a ficar muito evidente. E eu sei exatamente o que agrada e o que não agrada a Deus. É o texto de Isaías. Do capítulo 1 ao capítulo 5, por 8 vezes, o profeta diz, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, no capítulo 6, ele diz o quê? Ai de mim que vou perecendo. Então, no momento que eu me aproximo de Deus, eu tenho a perfeita consciência do meu pecado, aonde eu preciso tomar conta. Eu sei quais são as minhas tendências, cada um tem a sua. O apóstolo Paulo dizia sobre o seu espinho na carne. Ele pedia a Deus para que tirasse o espinho. Qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, são lutas que nós vamos travar para o resto das nossas vidas. Entretanto, aqueles que estão em Cristo crucificaram as suas paixões. É por isso que o evangelho tem que ter cruz. Se não tiver cruz no evangelho, porque é na cruz que eu vou crucificar o meu eu, as minhas tendências, o que Agostinho chama de pecado original, essa tendência irresistível para o pecado, só na cruz que tem solução. Então, por isso, o que eu percebo é que nós estamos nos afastando de Cristo. No momento que eu retorno a Cristo, eu tenho o convencimento do Espírito Santo que aquilo que eu estou fazendo, o caminho que eu estou seguindo, não é agradável a Deus, e aí eu retomo o caminho a ser seguido. Voltando ao pecado original, que eu acho que você fez uma relação muito boa aí. Perfeita. A gente só vai entender o pecado em nós se a gente entender o pecado numa perspectiva histórica e original, né? A consequência dele, o ato. Qual foi o primeiro pecado? Foi comer o fruto? Que não é maçã? Atenção, não é maçã. Não é maçã. Boa. Furo de reportagem. O primeiro pecado é comer o fruto? Ou mais do que isso? A gente, normalmente, na teologia, a gente diz, no aspecto formal, no ato em si, foi comer o fruto, né? Que Deus diz, não coma. Mas no aspecto material, o significado em si é uma desobediência. Então, o primeiro pecado, mais do que um ato de comer ou não comer o fruto, é a desobediência em Deus, e a desobediência é fruto da incredulidade. Então, quando Jesus está tratando a questão da mulher, ele está dizendo para ela o seguinte, o ato está perdoado, está resolvido, mas há um comprometimento agora de andar em confiança, de não pecar mais por causa de Deus, da fé em Deus. Então, enquanto eu preciso entender isso, pecado é mais do que um ato. Pecado é uma rebeldia, é uma incredulidade do meu coração. Pecado é uma idolatria do meu coração. Eu estou satisfazendo o meu desejo e afastando Deus da minha vida. É mais do que um ato. É uma desobediência, é uma incredulidade, é uma rebeldia deliberada. Então, o ato é uma consequência de uma disposição interna de dizer, eu não vou obedecer a Deus. É por isso que quando eu tenho um encontro com Cristo, eu vou vencer o pecado dizendo, eu não vou cometer o ato. Mas por quê? Porque dentro do meu coração eu estou optando, eu estou decidindo por Deus. Para que Deus seja o Senhor, para que Ele tenha espaço na minha vida, e não o pecado. Então, lembre-se, todo pecado é fruto de uma incredulidade baseada no orgulho e no egoísmo humano. Alguém já disse, acho que é Zacarias Severa, que tem um livro básico de teologia sistemática, ele diz o seguinte, eu gosto muito que ele é bem prático, ele diz assim, teologicamente, o pecado tem a ver com incredulidade, psicologicamente tem a ver com egoísmo e com orgulho humano. É o ser humano dando vazão à sua carne e deixando com que os seus próprios desejos sejam maiores do que Deus na sua vida. Amém. É interessante, desculpa, Léo. Fala. Não, porque quando a gente vai lá para Gênesis 3, a gente percebe
que o capeta não é fácil, né? O capeta, ele sabe as manhas. Quem ele vai tentar primeiro? Eva. Por que ele vai tentar a Eva? Porque no texto bíblico, quem recebe diretamente de Deus a informação do que deveria fazer foi Adão. Então, ele começa a conversa, né? Através da serpente, dizendo o seguinte: não foi assim que Deus falou? Então, a primeira artimanha do capeta, do cara de borracha, do sete pele, é que ele vai testar o seu conhecimento. E aí Eva responde uma verdade, mas não inteiramente. Ela diz: não, o que foi dito é que não podemos comer e nem tocar no fruto. Epa! Aí o capeta, isso aí já não sabe tudo. Porque Deus não falou em nenhum momento que não podia tocar. Sim. A mensagem é que não podia comer. E aí vem a tentação, exatamente o que você falou. O egoísmo, o desejo do poder, de ter as coisas. Se você comer, seus olhos se abrirão e você será como Deus. A mesma tentação que Lúcifer teve no céu, quando ele ainda era um anjo de luz, para que ele fosse semelhante ao Senhor, elevasse o seu trono, ele utilizou o mesmo expediente com os homens, colocando o quê? Soberba, egoísmo, desejo de poder. Então essa, com certeza, é a essência do pecado. Cara. E algo, pastor Luiz Cláudio, que o texto de Gênesis 1 e 2 nos afirma o seguinte: eles já eram semelhantes, à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Exatamente. O pecado oferece algo que ele não pode dar para destruir algo que Deus já deu. Perfeito. Exatamente. Né? Então veja como o pecado é um Então, engodo. repete essa pessoa botar no Facebook. Eu nem sei se eu consigo. Depois você volta. Se ele não conseguir, você volta e pega, que isso foi revelação. Não foi carne nem sangue. Isso aí Isso aí foi revelação. Para colocar aqui. O pecado promete dar algo que ele não consegue para destruir algo que Deus já deu. Deus falou: vocês são minha imagem e semelhança. E já era. Aí o diabo vem: não, vocês vão ser igual. Mas já era. Já era. Né? E só corrompe. É a ideia do diabo. E ver como a estratégia não muda, porque Tércio Ribeiro, um pastor da PIB lá de Maceió, uma vez ele fazendo uma reflexão, achei interessantíssimo. Ele fala o seguinte: Jesus sai do Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, Deus declara: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí termina o capítulo 3 de Mateus. Começa o capítulo 4. Imediatamente após sair do Jordão, o Espírito leva ao deserto. E chegando no deserto, o diabo vai dizer o seguinte: se tu és o Filho de Deus, então você faça isso, se és o Filho de Deus. Ou seja, o diabo está colocando em xeque algo que Deus disse no Jordão. Então, ele trabalha essa perspectiva de que no Jordão nós ouvimos Deus e no deserto nós somos provados acerca daquilo que Deus nos disse ou que fez por nós. Então, lá no deserto não tem o céu aberto, não tem anjo, não tem nada. Lá no deserto você precisa confiar no que Deus te disse no Jordão. Você precisa confiar que, de fato, o que Deus falou a seu respeito está de pé e que, independentemente de quem coloque isso em xeque, eu não posso colocar isso em xeque. Seria por aí, pastor Luiz. Perfeito. Mais uma para a gente anotar, né? Do pastor Tércio, né? Tércio Ribeiro, grande amigo. Que na realidade, a tentação de Jesus é nesse mesmo conceito, não é? E eu percebo que muita gente tem caído nessa tentação porque há um conectivo dentro do próprio ser que une com um outro polo do tentador e aí ocorre o pecado. O que é isso? É exatamente esse desejo de manipulação das coisas divinas. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito, capeta, e ele conhece Bíblia, gente. Citou o Salmo 91, aos teus anjos dará o teu respeito, para te guardar os teus caminhos. Então, na realidade, qual é a tentação? Não, eu vou fazer aqui essa oração forte, porque Deus vai proteger, e Deus vai fazer, e vai acontecer, e quando vem a mim, eu oro, e tem resposta. A manipulação das coisas divinas, irmãos,
Nós não somos os manipuladores, nós somos os servos, estamos debaixo da potente mão de Deus. O que fazemos, fazemos pela graça do Senhor Jesus. Então, a tentação tem muito a ver com o quê? Com o nosso ego, com o nosso desejo de controle, de controlar o outro, de ter a última palavra, de ser o mais querido, de ser a pessoa que fica, né, nos grandes meandros. Às vezes eu fico me questionando, desculpe, irmão, não é muito para isso hoje, mas deixa eu dar minha espetada santa. Vamos. Aqueles que querem ser usados por Deus. Eu fico pensando, onde que o cara quer ser usado por Deus? Ele quer ser usado no microfone. Ele quer ser usado para grandes multidões. Ele quer ser usado para que o nome dele corra o mundo todo. Por que ele não quer ser usado dentro de uma penitenciária para falar para pessoas que estão ali em condição de risco? Por que ele não quer ser usado lá na obra missionária, aonde o evangelho nunca foi pregado? Ele só quer ser usado. Ele quer ser visto e não ser visto. Exatamente. Essa é a tentação e vai corroborar com o pecado que habita em nós, porque isso habita na gente. E nós precisamos resistir. Por isso que o texto diz, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Coisa boa passa rápido pra caramba, viu? Porque eu tô lendo aqui o horário e tá chegando no final. Vamos pra como a gente resolve essa encrenca. Primeiro, como Deus resolveu essa encrenca, né? E o que nós precisamos fazer a partir da solução que Deus nos propõe. Como que Deus resolveu essa encrenca do pecado na nossa vida? Porque tem gente que talvez não saiba, que está resolvido. Talvez você não saiba. Mas a questão do pecado está resolvida. Então você pode ser livre da culpa, do poder do pecado e futuramente seremos livres da presença do pecado. Né? Então até agora é possível se livrar da culpa e do poder do pecado. Chegará um dia, quando o Senhor vir nos resgatar, que nós seremos livres da presença do pecado. Então, como que a gente faz? Como que Deus resolveu a questão do pecado? E como que eu faço para receber aquilo que Deus me propõe após essa solução? Você já começou a resposta aí, né? Mais ou menos. Bom, a resposta que a gente vem trabalhando, acho que desde o início, né, pastor Luiz Cláudio, é por meio de Cristo Jesus. Cristo é a resposta para essa condição humana de perdição. É por isso que a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, tem que ter foco em Jesus. É por isso que hoje eu tenho um exercício, pastor Léo, pastor Luiz Cláudio, e eu tenho uma palestra sobre isso. A cruz tem que estar presente em toda a pregação. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falando, olha, lembro do evangelho que eu anunciei a vocês, tá? Versículo 3 e versículo 4 ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi ressuscitado segundo as Escrituras. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Então, é sempre olhando para a cruz. É a cruz que é a essência. Jesus vai lembrar os discípulos de Emaús e depois os 11 apóstolos, né, que Judas já tinha saído, que todo o Antigo Testamento tinha a ver com a morte dele, com a promessa de que ele viria, sofreria, morreria e ressuscitaria. Então, é olhar para a obra de Cristo na cruz. E aqui a gente entra em soteriologia, em cristologia, porque para resolver o problema da amartiologia, a gente precisa da soteriologia, a gente precisa de Cristo. Então, o foco aqui é Cristo. Indo para esse tempo final, eu queria ler o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Você vê, a gente pode olhar na Bíblia, num livro poético do Antigo Testamento, uma solução que é Cristo lá na frente. Ele diz, quem encobre as suas transgressões, quem finge que elas não existem, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Então, como reagir a isso? E aqui um pequeno sermão de 3 pontos. Né? Boa. Primeiro, reconheça o pecado. Reconheça o seu próprio pecado. Eu acho que é o pastor Neil Barreto que disse que quando a gente não reconhece as nossas falhas, os nossos pecados, a gente procura culpado nos outros. É Adão e Eva, né? Assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi né? serpente. Foi a serpente. A gente quer procurar os outros. Não, reconheça o seu pecado, reconheça a sua condição de pecador e os seus atos pecaminosos. Segundo, Provérbios 28:13, confessa o seu pecado. Senhor, eu sou isso. Esse é aquele tipo de oração que Jesus fala, entra no teu quarto, tranca a tua porta. Isso. Em secreto você fala com o teu Deus. Ali você vai falar, Senhor, eu sou isso. Senhor, eu faço isso. Senhor, porque ele já sabe. Agora eu preciso reconhecer. Então, confessa o seu pecado. Quando eu não confesso, eu me torno um camuflado e manipulador. Como você estava falando.
né? Manipulando situações. Terceiro, abandone o pecado, porque é isso que o texto diz. Então, eu reconheço, eu confesso e eu abandono o meu pecado. E eu vou vivendo essa proposta, como o pastor Luiz Cláudio falou, de santificação. Um dia de cada vez, né? De glória em glória, de dia em dia. Eu vou crescendo nessa perfeição cristã que o Wesley chamava, desse processo de santificação como processo de perfeição cristã, para chegar à estatura de Cristo. Ontem eu fui algo, hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor, pelo menos, até eu chegar naquele dia em que, como você falou, o pecado será removido da minha presença e eu serei santo como ele é santo, perfeito como ele é perfeito. Pastor Luiz, o senhor vai pegar esse gancho, mas temos uma dúvida aqui, outras pessoas estão dizendo que tem a mesma dúvida. No momento de conversão por evangelismo, meu Deus, o tempo foi embora. No momento de conversão por evangelismo, o correto é apontar o pecado ou mostrar o que Jesus pode transformar a vida da pessoa, enfim, depois de deixar o Espírito Santo e depois de deixar o Espírito Santo mostrar. É o irmão Isaac Uri, da Maranata de São Luís. Basicamente está dizendo o seguinte: no momento que eu estou evangelizando alguém, eu devo mostrar o pecado, é isso, apontar o pecado, ou mostrar que Jesus pode transformar um pecado caso haja na vida da pessoa. De forma prática, eu digo, você é pecador ou eu digo, Jesus te ama? É isso aí. É isso aí. Na realidade, acredito que sejam as duas coisas. Sim. Perfeito. Porque numa mensagem evangelística, qualquer que seja o texto utilizado, tem 3 pontos. Primeiro, consciência do pecado. Tem que dizer que você é consciente. Porque como eu vou me converter se eu acho que tô legal? Então, eu tenho que ter a consciência do pecado. Segundo, eu tenho que entender que a única resposta, a única solução para o problema do pecado é Jesus de Nazaré. E aí eu tenho o terceiro ponto. O que eu vou fazer diante disso? E aí é entregar a minha vida ao senhorio de Cristo. Amém. Maria Catarina, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, pastores, bom dia. O problema é que hoje em dia as pessoas acham que Deus é só amor, que passa a mão nas nossas cabeças sem limite. Outra pessoa falando, amei a pregação do pastor Jaime no domingo, na 1:1, de 1 a 3. Deus toma vingança contra seus adversários, não estique a misericórdia de Deus, disse ele. Isso é sério. O povo precisa acordar. Cristiane Gouveia, a paz do Senhor, sobre a relativização e a identidade humana, C.S. Lewis trabalha bem em A Abolição do Homem. Está falando sobre um livro do C.S. Lewis. Meus irmãos, muitas participações, muita gente querendo compartilhar aqui. Fique despreocupado, nós voltaremos com essa temática em algum momento, mas hoje nós precisamos encerrar. Quero agradecer toda a audiência, toda a participação que tivemos de vocês. Eu acho que você depois pode voltar a essa gravação, depois nós teremos ela aqui, somente a parte desse programa separado aqui no canal do YouTube. Você pode pegar, compartilhar com pessoas, estudar novamente, mandar perguntas e a gente encaminha para os pastores para que eles possam responder. Ou vocês podem mandar diretamente para eles. Eu vou pedir a Fabi para colocar aí o @ primeiro do pastor Assir, para que ele possa dar as considerações finais dele, e depois o pastor Luiz Cláudio também dando as considerações finais. Eu acho que não tem o @ deles aí. Não tem o @ deles, mas eles vão falar aqui o @ deles do Instagram. Então, primeiramente, pastor Assir, considerações finais. Bom, eu termino com um texto bíblico que eu acho fantástico para esse tempo. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha, o ideal é isso, não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém. Que na cruz já rasgou o escrito de dívida, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele é a propiciação, ele é a oferta dada a Deus. Jesus Cristo apaziguou a ira de Deus. É a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Gosto muito desse texto. Mas pelos do mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Jesus não morreu por um grupinho selecionado, eleito. Ele morreu por todos. Outro assunto Outro assunto. Esse é o assunto. Ele morreu por todos. Sim. Aqueles que reconhecem Jesus Cristo como advogado têm os seus pecados perdoados e podem viver em paz com Deus. Amém. Pastor Luiz.
Primeiro agradecer demais aqui a presença, como a gente aprende aqui, né? Obrigado, pastor Assir, Léo. E falar sobre 3 R's, que eu creio que Jesus resolve o problema pra gente. É a redenção, a reconciliação e o reposicionamento. Nós não temos mais um medo do pecado, porque ele nos redimiu com o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje, o pecado não nos afasta mais de Deus, porque fomos reconciliados com Deus através de Cristo. E a nossa posição não é mais anterior, porque fomos reposicionados como filhos, servos e amigos de Deus. Então, querido, vida em Cristo é uma vida que você não se foca no pecado, mas sim o foco é em Cristo e nessa nossa nova vida em Cristo Jesus. Então, Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Meu irmão, muito obrigado pelo tempo que você dedicou a esse bate-papo muito proveitoso. Depois você pode retornar ao nosso canal, verificar, encontrar aqui no meio. Nós temos uma playlist chamada Semana Teológica. Você pode ali rever todos os programas que nós fizemos até agora e eu tenho certeza que será muito abençoador para a sua vida. Amanhã nós estaremos aqui falando sobre história de Israel. Então eu quero que você divulgue, chame outras pessoas para participarem conosco, porque eu creio que essa semana tem sido uma semana de grande aprendizado. Que Deus abençoe você, sua casa. Até